É com muita alegria que aqui estou no CCVA da Lausanne e queria agradecer muito especialmente o convite do pastor Luís Miguês. É verdade, nós não nos conhecemos ainda muito, mas eu ouvi muito boas coisas acerca do pastor Luís, da pastora Elisa, da vossa família, do vosso ministério. E acontece que nos cruzámos agora recentemente por duas ocasiões e o pastor Luís fez esta amabilidade de me convidar para estar com os irmãos nesta manhã e poder celebrar a Deus convosco, que eu acho um privilégio tremendo. Estava a sentir isso enquanto louvávamos, enquanto adorávamos, esta graça de sermos família, independentemente do lugar onde nos reunimos, não é? Onde celebramos, onde estamos, onde damos do que somos e do que temos ao nosso Deus e ao seu reino. Eu sinto mesmo privilegiado por estar com os irmãos aqui nesta manhã. Eu tinha passado pela Lausanne algumas vezes, mas nunca tinha parado. Creio que foi a primeira vez que parei na Lausanne. Mas os irmãos ficam no meu coração, estão no meu coração. É verdade que aplaudir antecipadamente é como pagar antes de tempo, né? Mas eu creio que o Espírito de Deus está a falar e vai continuar a falar, amém? E eu queria pedir aos amados irmãos que abríssemos a palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, verso 38. Senhor, queremos que Tu fales connosco, queremos que o Teu Espírito revele o Teu coração à nossa vida. Nós carecemos disso, Senhor, carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos de aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Carecemos, Senhor, de estar sintonizados com a Tua vontade. Ó Deus, tantos a fazer, tantas coisas em que pensar, mas uma só é necessária. Senhor, ajuda-nos a entendê-la e a vivê-la, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assim seja, Deus. Amém. Lucas 10, 38. O meu nome é Pedro Canito, já foi dito, eu sou casado, tenho 2 filhos, a Noemi com 10 anos, o Tomé com 5. Eles não vieram porque a Anita teve um acidente recentemente e ficou magoada num joelho, está muito dorida, e eu quis poupá-la a esta viagem, mas gostava muito que eles tivessem vindo e estado connosco juntos, mas eu pastoreio a igreja de Leiria e agora mais recentemente também a igreja de Fátima. Abrimos uma igreja em Fátima há 2 anos e meio. Tem sido um tempo fantástico ali em Leiria, já quase há 10 anos. Deus tem-nos agraciado muitíssimo. Herdámos também uma igreja com cerca de 40 pessoas. Deus tem-nos feito multiplicar a igreja. Já gerámos uma filha. E se me dissessem há um ano que eu estava de saída para Elvas, eu ia dizer que estavam tontinhos, não é? Mas a vontade de Deus, ela é soberana, não é? E é boa, é agradável, é perfeita. E Deus tem planos tremendos para a nossa vida, amém, irmãos? Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E não duvidemos disso. Mesmo que os dias se apresentem difíceis e que tendamos a esquecer isso por causa do deserto que estamos a passar, não nos esqueçamos que Ele e as suas promessas são o melhor de tudo. Amém? Como já cantámos nesta manhã. E este é o texto que Deus tem colocado no meu coração neste momento de transição. Sabem que quando nós passamos por mudanças, e não acontecerá somente comigo, deve acontecer com todos nós, há um momento em que nós somos obrigados a parar e a repensar tudo. São tempos ideais para fazer um balanço da nossa vida, um balanço do nosso ministério, da nossa vida familiar, desse equilíbrio, do nosso trabalho, de tudo aquilo que vivemos, para, no fim de contas, percebermos mais uma vez e de uma forma clara o coração de Deus. Porque eu tenho percebido ao longo deste caminhar cristão, e já lá vão 19 anos, eu sou alguém que tem um testemunho de conversão muito radical. Eu era
toxicodependente, era alcoólico. E Deus, cheguei ao fim de linha, tive para perder a vida várias vezes, porque eu bebia demais mesmo e fazia coisas muito, muito loucas. E quando eu me converti, eu senti no meu espírito, poucos meses depois da minha conversão, que a minha vida era para servir a Deus. Eu era estudante universitário, era alguém que amava muito a vida. Eu vivia com muita intensidade e também daí ter entrado por caminhos escabrosos. Mas quando eu me converti, eu senti que a vida tinha que ser vivida com o mesmo entusiasmo, mas na direção certa. Ou com maior entusiasmo ainda, porque é isso que eu tenho feito, procurado fazer. Há dias mais difíceis, momentos mais difíceis, momentos em que as nuvens parecem toldar esse sol radiante, né, radioso, que brilha sobre a nossa vida, que é o próprio Cristo. Não é? Mas isto para dizer-vos que eu sempre abracei a obra de Deus com muito entusiasmo, desde cedo. Eu com 3 meses de programa senti uma chamada muito forte para servir a Deus. Só não sabia se tinha que voltar a estudar ou não, e Deus disse-me que sim, que eu tinha que voltar a estudar, mas num instituto bíblico. E não terminei então o meu curso de letras, fui estudar teologia e não me arrependo minimamente do que fiz. Sabem, desde sempre a vida cristã nos chama ao trabalho, ao serviço, não é? E sabem, nós temos por tendência a esquecer uma coisa, e daí esta passagem nós já vamos lê-la, isto é apenas uma introdução. Nós temos muitas vezes tendência a esquecermos de uma coisa, porque de facto há muitas demandas na vida cristã. São necessárias muitas coisas serem feitas. E nós que temos o coração na obra, que temos o coração em Deus, que temos o coração na igreja, e eu não acredito que os irmãos sejam diferentes de mim, nós temos o coração aí, uns de uma maneira, outros de outra, uns fazendo umas coisas, outros outras. Nós temos por muita tendência a esquecermos de que nós fomos, antes de mais, chamados a Ele. Para Ele. Para estarmos com Ele. Para sermos dele. Para o ouvirmos. Para estarmos a seus pés. E se for necessário parar tudo para que isso aconteça, isso tem que acontecer. Tem que parar mesmo. Temos que retroceder, temos que voltar a fazer as coisas devidamente, na prioridade certa. Amém? E eu queria agora ler o texto, tendo isto em mente. Amém? Vamos ler o texto em causa. Lucas, capítulo 10, verso 38. Diz assim a palavra de Deus. Jesus e os seus discípulos seguiam o seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor para o ouvir. Ora, Marta andava muito atarefada por ter muito que fazer. Aproximou-se e disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Até aqui a palavra de Deus. Jesus e os seus discípulos seguiam o seu caminho. Estamos a seguir o caminho com Jesus? Amém? Somos seus discípulos? Estamos a ir onde Ele já está a trabalhar? Estamos a operar juntamente com Ele? Amém? Não é o Senhor que nos ajuda na obra. Somos nós que cooperamos com Ele, naquilo que Ele já está a fazer e a operar. Nas cidades, na cidade aqui na Lausanne, lá em Fátima, em Leiria, para Elvas, para onde eu vou. É importante termos esta percepção, amém? Porque sabem que às vezes um ligeiro desvio pequenino na nossa percepção, no nosso entendimento das coisas, depois lá à frente torna-se num desvio muito grande.
E nós não estamos a ser ajudados pelo Senhor. Somos nós que estamos a ajudá-lo naquilo que Ele está a operar à face de toda a terra. Amém, amados? Nós estamos a seguir com Ele. Nós estamos a ir onde Ele nos quer levar. Estamos a ser encaminhados por Ele e estamos a cooperar com Ele nesta tão grande ceifa. Louvado seja o seu nome. Sabem, uma mulher chamada Marta. Nós conhecemos Marta, Maria, Lázaro, não é? Eles eram grandes amigos de Jesus. E uma mulher chamada Marta convidou Jesus a entrar em sua casa. Amém? Convidámos Jesus a entrar na nossa casa, na nossa vida, nesta casa que é seu templo, sua habitação. Amém? Convidámos-lo também a entrar no nosso lar, independentemente se o nosso esposo é convertido ou não, ou se a nossa esposa já é convertida ou não. Se nós somos crentes, a casa é uma casa abençoada, é uma casa de Deus. O nosso marido está a ser santificado por causa do nosso testemunho. A nossa esposa está a ser santificada por causa da nossa vida. Os nossos filhos estão a ser santificados por causa do nosso amor a Deus. Amém? Então Jesus entrou na nossa casa, tal como entrou na casa de Marta. Diz a palavra de Deus que Maria, de imediato, se sentou aos seus pés. E sabem, uma coisa muito diferente de Jesus entrar na nossa casa e de Ele estar de facto na nossa casa, é nós estarmos sentados aos pés dEle. São coisas distintas. Porque muitas vezes Jesus está na nossa casa, Ele vive na nossa casa, mas Ele não é íntimo, ou nós não, melhor dizendo, nós não somos íntimos dEle. Eu sei o que é estar em casa, não sei o que é, se os irmãos têm essa experiência, nós temos que nos acautelar. Eu sei o que é estar em casa com a minha esposa e com os meus filhos e estarmos a fazer coisas diferentes uns dos outros e não estarmos a ser íntimos naquele dia, naquela hora, naquele momento. Os irmãos não sabem? Percebem a diferença, não percebem? Nós podemos estar no mesmo espaço, na mesma casa, mas a nossa casa não ser um lar. Não ser um lugar de intimidade. Não ser um lugar onde nós, de facto, estamos importados uns com os outros. Onde nós privilegiamos a relação em detrimento apenas da presença, do estar. Marta convidou Jesus para estar em sua casa. Mas Maria quis ter intimidade com Ele. Amados, este é talvez o maior risco da vida cristã. Ele está em nossa casa e nós fazemos ula-ula porque é motivo para isso. Amém? Somos dele, não está em causa isso. É uma alegria, pertencemos-lhe. Ele é nosso, nós somos dele. Glória ao seu nome, coisa boa. Mas há uma coisa que é muito melhor que isso. Que é termos a consciência de que podemos estar constantemente a seus pés. Na sua presença. Ouvindo a sua voz. Amém, amados? Sabem, eu acho, sinceramente, que estas duas personagens vão para além de indivíduos. Eu acho que quando este episódio se passou e quando Lucas o relatou, e Lucas é o único a relatar este episódio, ele tinha em mente o futuro, e tinha em mente, é profético este episódio, tinha em mente os dois tipos de igreja que nós podemos tender a ser. Não só os tipos de pessoa que nós podemos tender a ser, mas o tipo de igreja que nós podemos tender a ser. Ok? E eu digo-vos isto com conhecimento de causa. E estou aqui a abrir o meu coração convosco. Nós podemos ser igrejas Marta, podemos ser pessoas Marta, igrejas Marta, ou pessoas Maria, igrejas Maria. Um dos maiores riscos que a igreja corre é estar tão focada nas suas atividades, tão focada naquilo que é necessário ser feito, porque é de facto necessário ser feito, sem perceber que tudo tem que ser feito a partir do lugar de descanso, do lugar da presença de Deus. Tudo tem que ser feito a partir daí. E não o contrário. Como se achássemos que se fizermos muitas coisas, que se estivermos muito ocupados, se dermos o nosso melhor e as nossas forças todas a Deus, algum tipo
de presença divina será gerada para nos consolar, para nos aquietar, para nos satisfazer. E é uma falácia, é uma mentira. E nós percebemos isso a partir deste episódio, de maneira muito clara. Não podemos correr o perigo de inverter as coisas enquanto filhos de Deus e enquanto igreja do Senhor. Sabem? Marta andava muito atarefada, diz lá logo no verso 40, por ter muito que fazer. Ouçam, está na cara que ela convidou Jesus para estar em sua casa e ela quis dar a Jesus o melhor. Não está errado. O pensamento de Marta não estava errado. Ela quis dar a Jesus o melhor. Quis ou não quis? Estão a imaginar-se as senhoras, sobretudo, não é? Ou os homens lá nas brasas, a fazer as brasas para o churrasquinho, não é? Convidámos alguém, portanto, um amigo assim. Convidámos o pastor Luís, para ir lá à casa. Hein? Pastor Luís, o anjo do Senhor aqui da igreja. Um churrasco grande, não é? E nós quisemos dar o melhor ao pastor Luís, não é? E fizemos, e pusemos a mesa, e fizemos aquele cozinhado especial, e ali atarefados. Não está mal. Num olhar mais humano e mais ligeiro sobre a situação, nós diríamos com facilidade que Marta tinha razão. Marta tinha razão. Se formos ligeiros na abordagem, os irmãos nunca leram esta passagem como eu já a li, e pensei assim, mas realmente, então, mas Marta tinha que estar a fazer aquilo sozinha, não é? Mas percebemos que esse não foi o entendimento do Senhor. Não é? Porque Deus não vê como nós vemos. Deus não olha como nós olhamos. Deus não percebe como nós percebemos. Deus tem um entendimento perfeito de cada situação. Amém? E Ele estava acima de tudo a perceber o coração de Marta. Porque o coração de Marta é revelado muito mais naquilo que ela diz a seguir do que nas... Jesus não a censurou por ela estar a fazer coisas. Jesus acabou por chamá-la a atenção por causa daquilo que ela estava a sentir enquanto as fazia. O que é que a estava a motivar? O que é que a estava a impulsionar? Sabem? É isso que nós temos que perceber, o que é que Deus tem para nos dizer aqui nesta passagem. Ela aproximou-se do Senhor, não é? Estava muito atarefada, tinha muito que fazer, e de facto havia coisas a fazer, quer dizer, se calhar até nem havia, se ela quisesse sentar-se aos pés do Senhor, se calhar até fazia um jejum naquela tarde, não é? Ia ser um tempo maravilhoso, iam ser saciadas, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus, não é? Não tinha que ser feita a almoçarada. Mas ela tinha boas intenções, estava com boas intenções, mas não estava com boas motivações. E nós percebemos logo a seguir. Ela diz, aproximou-se do Senhor, Maria já lá estava. Próximo dele. Não é? Se há uma coisa que me impressiona nessa passagem, eu vou dizer-vos o que é. É o silêncio de Maria. A gente já lá vai. O silêncio. Não há uma palavra. Não há um relato de que ela tenha dito o que é que seja. Ela aproximou-se, Marta, e disse... Estão a ver o rosto dela, não é? Assim, meio... Estão a ver ou não? Meio indignada, assim, meio zangada. Atribulada. Senhor, não te preocupa que a minha irmã, o foco dela estava em quem? Não estava no Senhor, para não? Que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho. Sabem? Quem tem o espírito de Marta, permitam-me isto, forçar um bocadinho aqui as coisas, ok? No bom sentido. Quem tem o espírito de Marta, por norma, arroga-se a direitos. Quem trabalha muito na igreja e não tem o espírito correto enquanto faz o que faz, por norma, arroga-se a direitos. Acha que tem direitos sobre os outros. Porque eu faço muito e os outros não estão à minha altura, não conseguem chegar ao meu patamar, então eu tenho direitos sobre eles.
Olha que eu não conheço nada da igreja, ok? Eu tenho é 2 lá para pastorear. Sei de nada. O pastor Luís não me disse nada. Mas o espírito de Marta está muito instalado no meio da igreja. Se nós não nos acautelarmos, tendemos a ser como Marta. E não são só os irmãos, sou eu também. Sou eu também. Nós começamos a acusar os outros. Porque o nosso foco não está na presença de Deus, não está no ouvir Deus, em conhecer o coração de Deus, está em fazer coisas para Ele. Como se Deus fosse servido por mãos humanas. Não é? Até aí nós temos uma perspectiva errada sobre as coisas. Nós temos o privilégio de cooperar com Ele e não o servimos naquele sentido em que Ele precisa de facto de nós. Claro que Ele quer usar-nos a nós. Ele não escolheu anjos, escolheu-nos a nós. Não é? E é um privilégio. Marta devia estar-se a sentir privilegiada porque estava a servir o Senhor e a sua irmã. Isso é que era o coração de Deus revelado no coração de Marta. Estamos cá ou não? Hã? Eu lembro-me quando nos primeiros tempos fiz o programa e comecei a trabalhar. Trabalhei em 2 empresas durante um ano antes de voltar. Antes de começar no Instituto Bíblico e entrei na Operação Josué, depois servi no Desafio Jovem há alguns anos. Eu lembro-me que todos os domingos, aliás, todas as sextas-feiras era necessário montar o café convívio e depois desmontá-lo para montar a igreja e depois no domingo, no fim de cada domingo tínhamos que desmontar outra vez a igreja. Era assim uma tarefa herculínea, não é? Uma tarefa mesmo daquelas. E eu lembro-me que eu estava sempre disposto, como ainda hoje estou sempre disposto ao que for necessário, mas havia alguns amigos meus que estavam na casa de saída comigo que saíam sempre antes dessas tarefas começarem. E depois, quando eu chegava à casa, por várias vezes, de diferentes pessoas, eu cheguei a ouvir algo do género. Mas, Pedro, desculpa lá. Mas porquê é que tu estás sempre a jeito para fazer as coisas? Tu já reparaste que há lá uma data deles, os meninos queridos, que enquanto tu andas a carregar com os bancos, eles estão a falar com as namoradas e com os amiguinhos e não mexem palha. Sabem que aquilo era verdade. Era tão verdade quanto aquilo que Marta estava a dizer em relação a Maria. Mas sabem, o que eu lhes disse foi, olha, eu não quero saber disso para nada, não me interessa. Eu quando passo com as cadeiras, ou com os bancos, eu vejo-os como vocês os veem, só que vocês dão importância, e eu não lhes dou importância, eu não dou importância a isso. Porque eu estou focado naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. E então eu, enquanto faço, eu quero fazê-lo com um bom espírito. Pouco me importa se eles não mexem palha e não mexem palha durante anos, porque isso aconteceu durante muito tempo. Pouco me importa. Eu sei o que é que Deus me pede a mim. Agora, eu estar a fazer com mau espírito, melhor é mesmo ir para casa como eles faziam, ir para casa mais cedo, não fazer nada. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eles se calhar não foram assim tão... Eles foram sábios. Porque se não estavam no espírito certo, o melhor é ir para casa e não fazer nada. Porque se o irmão faz no espírito errado, o irmão está-se a cansar. Apenas uma tarefa lhe é atribuída. Não há recompensa no que faz. Irmãos, quem tem o espírito de Marta torna-se até competitivo. Ela estava a comparar-se com Maria. Não é? Ela estava a querer que o Senhor reconhecesse que ela era de facto mais aplicada. Que ela era mais espiritual que Maria. Porque ela fazia muitas coisas. Estava sempre pronta para tudo. Eu era mais espiritual do que aqueles moços que são meus amigos. Que estavam lá a falar com as namoradas. Olha, alguns deles são levitas, homens de Deus. Mas pura e simplesmente não achavam que devessem fazer o que era necessário ser feito. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema está em nós e no nosso coração. Que é enganoso. Que tende a arrogar-se a direitos. E tudo isto acontece porque não passamos o tempo suficiente aos pés de Deus, conhecendo o coração de Jesus.
Porque se o conhecermos de facto, não vamos ter este tipo de sentimentos, não vamos ter este tipo de pensamentos, não vamos comparar-nos desta forma uns com os outros. Vamos sentir-nos honrados, privilegiados, porque posso ser eu a servir o outro. Amém? Sabem? Quem tem o espírito de Marta chega até ao cúmulo. Veja o que é que acontece a seguir. Eu acho o que acontece a seguir delicioso. Marta vira-se para o Senhor Jesus e diz-lhe assim: diz-lhe então que me venha ajudar. Quem tem o espírito de Marta até sabe o que Deus deve fazer. Hã? Não conhecem? Isso é verdade. Até sabe o que Deus deve fazer. Que eles estão... Não é? Nós ficamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios da presunção de que somos capazes e estamos a fazer o que é certo e o que vale a pena, e que sem nós como é que as coisas seriam? Sem mim lá na igreja como é que aquilo seria? Aquilo ia tudo abaixo, aquilo ruía tudo. Sem mim, Deus, não sei como é que isto seria. Nem sei se tu te safavas. Deixem-me brincar um bocadinho, ok? Sonda-me, ó Deus, amém? Sonda o meu coração, ó Deus. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Maria. Vamos a Maria? Hã? Maria não diz nada. Mexe comigo isso. Sabe porquê? Porque quem está aos pés de Jesus, quem conhece o coração de Jesus, não precisa de se defender. Não precisa de se defender. Tem quem o defenda. Tem quem o defenda. Amém? E não se defende porque ama. Também. Não só porque tem quem o defenda, mas porque ama de facto. Porque tem o coração de Jesus. Jesus, quando fala para Marta, ele fala cheio de amor. Vocês estão a imaginar? Marta toda afogueada, e Jesus olhou-a cheio de amor e disse: Marta, Marta, andas tão agitada, tão preocupada com tantas coisas, Marta. E Jesus não estava a fazer menção só daquele momento. Porque aquilo que eu faço no momento é o reflexo daquilo que eu sou. Ou daquilo que eu tenho sido, melhor dizendo. Não é daquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou está em Deus. Não é? Eu sou à sua imagem. Não é? Eu tenho o coração dele. A mente de Cristo. Mas é aquilo que eu tenho sido porque não tenho estado perto dele. Suficientemente. Não me tenho chegado a ele suficientemente. Não tenho feito disso a prioridade da minha vida cristã. E se todos nós aqui fôssemos honestos, esta é a grande tendência da nossa vida cristã. E por isso nós enverdamos muitas vezes por caminhos que não são os caminhos de Deus. Não são os caminhos onde Jesus está. Jesus começou assim. Como é que é? Jesus e os discípulos seguiam o seu caminho. Só que o problema está que muitas vezes nós nos desviamos do caminho que Jesus traçou para nós e temos-lo na nossa casa, mas não estamos perto dele, não estamos a fazer o que ele quer que façamos, a ser quem quer que sejamos. Vocês entendem, amados? E quase que não se distingue uma coisa da outra, a não ser quando estes momentos surgem. Estamos todos, levantamos as mãos, estamos na igreja, uns mais, outros menos, mas de repente há um momento em que o que somos, o que temos sido, aliás, é revelado. E nós precisamos ter humildade para voltar atrás, se necessário for, e recomeçar. Por isso é que somos de barro. Somos de barro porque o barro é moldável. O barro, se for necessário, molda-se, não é? O coração de barro, um coração nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro que se deixa moldar.
E que se for necessário, parte-se e faz outra vez. Glória ao seu nome. Qual é o problema? O problema de alguns, amados, desculpem, e meu também, eu não quero aqui... Mas é facto. É que a gente endurece o coração. E nem Deus nos consegue moldar. Porque é assim, tem que ser assim. Porque eu já não me disponho a ouvir Deus, porque eu dou como assumido que é assim. Mas não é assim. É como Deus diz que é. É como Ele quer que seja. É como a sua palavra nos mostra que é. É como o seu Espírito nos constrange a ver que é. Mas tem de haver humildade. Porque Deus, amados, Ele resiste aos soberbos, aos presunçosos. Deus resiste às Martas. Ele não fez o que Marta queria. Amava, mas não fez o que ela queria. Mas Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça àqueles que chegam e dizem assim, é verdade, fiz tudo errado. Tenho andado a fazer tudo errado. Tinha a mania que era espiritual. Tinha a mania que fazia as coisas bem feitas. Mas hoje eu percebo que eu preciso de redefinir a minha vida. E isso só se consegue aos pés de Deus, amados. E os irmãos não estão a olhar para alguém que seja um super, que seja tipo alguém que está sempre ali. Não, eu não sou assim. Eu quero ser mais. Eu quero ser mais. Mas eu quero, acima de tudo, ter a noção de que isso é o principal. Como Maria percebeu. Olha, amados, eu vou dizer-vos sinceramente. Se nós não conseguirmos ouvir Deus, como é que nós podemos saber aquilo que Ele quer de nós? E, infelizmente, por isso é que muitos ministérios enrijecem. Muitos pastores enrijecem. Olhem, amados, eu digo isto, os irmãos acreditem, não é com... Eu tenho uma casa de sonho. Olha, nem nos meus melhores sonhos eu sonhei ter uma casa como a que eu tenho. E houve muita gente que pensava que eu estava preso àquela casa. Não me disseram. Mas quando eu dizia, o meu coração não está nisto. Alguns já me confessaram. Isso é que eu duvido. Agora ando à procura de um T3, porque T4s não consigo, para alugar com uma varanda. Tenho uma casa de 1600 metros quadrados de terreno, com 320 metros de área útil, de sonho, literalmente. Com um pinheiro manso de 200 anos no meu jardim. Não estou nem aí. Nem aí. Nem aí. Vou para uma igreja onde nem louvor, não há um instrumento, ninguém sabe tocar. E eu toco mal, muito mal viola, muito mal mesmo. Toco muito mal mesmo. Não há nem um instrumento. Somos 25, lá, 30 pessoas. Mais ou menos, pouco maior talvez que a igreja de Fátima. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus porque a vontade de Deus é o melhor para nós. E eu quero estar no centro da vontade dele. Eu cheguei perto do pastor Tito há uns meses atrás, disse Tito, e lá junto do conselho, que é o núcleo duro, a liderança, do qual eu também faço parte, e disse, pessoal, o meu tempo em Leiria está a terminar. Então, mas, dizia-me o Tito, mas o que é que tu queres? Mas o que é que tu queres? Não quero nada. Eu não quero nada, eu só sei que o meu tempo em Leiria está a terminar. Deus está a falar connosco, comigo, connosco. Mas tens alguma coisa em mente? Não. Eu sei que tenho que sair de lá. Porque tudo o que eu tinha para dar, já dei. Não consigo dar mais. A igreja, se eu continuar como pastor ali, a igreja não vai mais longe. E eu quero que a igreja vá mais longe. Não consigo dar mais. Já dei tudo. Há algum problema em reconhecermos as nossas limitações? Eu vou dizer-vos o que é que Deus me disse. Vocês vão... Sabem qual é que foi a frase que eu ouvi de Deus? Eu primeiro pensei que não era de Deus. Eu ouvi de Deus assim: Pedro, não sejas impedimento para o crescimento da minha obra neste lugar. E sabem que eu muitas vezes pela manhã eu tenho estas percepções,
E eu pensei que era... Primeiro pensei que era o diabo a dizer-me isto. Assim, bem, fulano está-me a querer desanimar e tal. Depois, quando ouvi a segunda vez a mesma frase, eu pensei que era o meu coração. Assim, pá, tu andas desanimado, estava a passar assim por um tempo mais difícil. Pá, tu andas assim um bocadinho medroso, não estás a querer encarar as coisas. Só à terceira. Foi como Samuel, não é? Só à terceira é que eu percebi que era Deus a falar comigo. Mas eu disse a Deus, Deus, mas eu não estou em pecado. Quer dizer, eu peco, como qualquer um de vocês, não é? Mas eu não estou em pecado. Não há nada na minha vida que... E Deus mostrou-me que não tinha a ver com isso. Tinha a ver com ciclos. E que nós temos que entender os ciclos da vida. E os ciclos do ministério, os ciclos do pastorado, os ciclos da liderança. No fim de contas, aquilo que eu sempre ensinei aos outros, porque quando às vezes se percebia que o ministério estava ali os jovens, ou o louvor, ali, e eu chegava e dizia, olha, a vida tem ciclos, as lideranças têm ciclos. E de repente eu próprio fui levado por Deus a perceber, espera aí, aquilo que tu pregas aos outros, aquilo que tu ensinas aos outros, tu tens que saber viver também. Teria sido fácil para mim não dizer esta frase aos outros e tentar ser assim de uma forma mais airosa, não sei como é que é, assim, estamos a sentir. Não estou a sentir nada, eu só sinto que tenho que fazer a vontade de Deus, mais nada. Só sei, nem sinto, sei. Às vezes não sinto, nem sinto isso. Se vocês soubessem as vezes que eu já ouvi, então não vais ter saudades desta casa, não vais ter saudades deste jardim? Vou ter uma carrada de saudades do jardim. Não vou nada ter, vou ter algumas, quer dizer, hã? Mas a nossa vida são casas, pergunto eu. Eu não estou a falar dos pastores, eu estou a falar dos cristãos. A nossa vida são casas. Quem é que aqui não gosta de ter uma casa boa? Ou um carro bom? Se lhe derem a escolher entre um Fiat caído podre e um Ferrari novinho em folha, se vocês escolhem o quê? Digam lá. Hã? Mas a nossa vida está nisso. Isso é o centro da nossa vida. Hã? São as coisas, são os afazeres, são as tarefas. A nossa vida está centrada nele. Muito bonito ali, não é? Ele é que é o pastor. Nós somos as ovelhas. Ele é que sabe por onde é que nos deve conduzir, amém? E o que nos dá. E tudo o que Ele dá é bom. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, do qual não há mudança, não há sombra de variação alguma. Sempre bom. Quando eu casei mais a minha mulher, fomos viver para um quarto de 11 metros quadrados, cuja casa de banho de 2,5 metros era também a nossa cozinha. Vocês estão a imaginar? Pois é. Um ano a viver assim. Fomos tão felizes ali. Por acaso, foi dos períodos em que discutimos mais, porque é verdade, já casámos com 30 anos e pessoas com 30 anos tendem a ser menos moldáveis. Não foi fácil. Um ano, não, mas nesse aspecto só. Foi um ano de ajustes. É. Mas éramos felizes ali. Pode ser muito feliz em 11 metros quadrados mais 2. E pode ser muito infeliz numa casa de 1.600 metros quadrados. Os irmãos entendem? Pode ser muito feliz a andar de transportes públicos. Eu só tirei carta aos 30 anos. E pode ser muito infeliz a conduzir um Volvo. Não é? A nossa vida não está aí. Nós não podemos ser Martas. Nós temos que ser Marias. Amém? Deus chamou-nos para sermos Marias. Se vocês repararem, em várias passagens, Maria está sempre aos pés de Jesus. Quando da notícia da morte de Lázaro, ela pôs aos pés de Jesus. Ela derramou aquele perfume aos pés de Jesus. E nós temos que estar aos pés de Jesus. Para vivermos o tutano, o melhor da vida cristã. E vamos perceber isto rapidamente, com 3 coisas que o Senhor disse a Marta, a respeito de Maria. Ele disse que ela andava preocupada e agitada com muitas coisas, como nós muitas vezes andamos, ansiosos.
Ainda ontem com a Anitta, nós fomos descansar um bocadinho à tarde, enquanto os miúdos estavam a divertir-se, e tirámos um tempo para orar. E ela, depois de orarmos a respeito de que Deus, porque assim, há uma semana atrás não havia casa nenhuma no Alentejo, lá em Elvas, para alugarmos. Não havia nada. Estávamos na esperança de que os espanhóis não vendessem o apartamento deles para termos uma casa para onde ir. De repente, isto é mesmo assim, quando nós sabemos esperar em Deus e confiar nele, e de repente apareceram-nos assim, tipo meia dúzia de casas, e agora temos uma grande luta para escolher, para saber para onde é que vamos. E nós precisamos tirar um tempo para orar, mas também precisamos dizer: Deus, nós queremos entregar este assunto nas tuas mãos. Tivemos uma notícia fantástica, ela foi colocada, ela está efetiva. Só para vos dizer, quando nós decidimos ir para Elvas, a coisa foi assim, e quando não fomos nós que decidimos, melhor dizendo. Eu disse ao pastor Tito que tínhamos que sair, e ele disse que o que é que eu queria, e eu pus nas mãos de Deus: olha, o que Deus tiver para nós, Ele vai colocar no teu coração. E então, como a grande necessidade era em Elvas, né, havia outras hipóteses, mas como a grande necessidade era em Elvas, decidiu que nós iríamos para Elvas. Nós dissemos amém, vamos para Elvas, com alegria. E precisávamos de vender a casa em tempo recorde, né, porque isto foi decidido em março. E hoje em dia não é assim muito fácil vender casas, mas não. Já tive várias pessoas que me mandaram mensagens dizer: pastor, ore por mim, ou irmão, ore por mim. Alguns não sei, nem são crentes. Ore por mim, ó grande amigo, porque eu tenho o meu apartamento para vender há não sei quanto tempo. Porque nós tivemos 4 interessados na casa em 50 dias, e um que chegou à frente e comprou pelo valor que nós tínhamos pedido a Deus. Depois, Deus fez outro milagre. A Anitta era efetiva há 16 anos em São João da Madeira. Nunca tínhamos conseguido que ela saísse de lá, e agora efetivou em Elvas. Só havia uma vaga no grupo dela, uma vaga em Elvas. Só surgiu uma vaga no grupo dela. Adivinha para quem foi? Para ela. Então é assim, vale a pena confiar em Deus, estar aos seus pés, descansar nele. Amém? Vale a pena. E deixámos estar agitados. Eu já nem estou agitado. Já sei que Deus vai terminar. Ela já preparou a casa, mas nós vamos perceber claramente, rapidamente, talvez para a semana, qual é a casa que Ele tem para nós. Amém? Creio firmemente nisso. Jesus disse a Marta: olha, andas agitada e preocupada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Amados, uma só é necessária: é estar aos pés dele. Ele vai pôr tudo no seu devido lugar. Ele vai pôr tudo na devida ordem. Ele vai dirigir-nos e vai levar-nos a fazer, porque assim, ninguém está aqui a fazer a apologia de sermos mandriões ou preguiçosos, não é isso. Mas é que, amados, nós precisamos de perceber o que é realmente importante ser feito. É que, portanto, às vezes também perdemos tempo com aquilo que se calhar não devíamos estar a desperdiçar tempo. Vocês entendem? Depois há uma outra coisa. Estamos quase a terminar. Maria escolheu a melhor parte. Sabem qual é a melhor parte do cristianismo? É estar com Ele. É ouvir a sua voz. Olha, eu vou dizer-vos uma coisa. Dos melhores momentos que eu já vivi na vida cristã, e digo-vos, já vivi muitos bons momentos. Eu em Leiria, e vamos agora, querendo Deus batizar mais 4 ou 5 pessoas, Deus deu-nos a graça de batizarmos já quase 100 pessoas em 10 anos. Louvado seja o seu nome. Momentos extraordinários. Já vi muita gente, pela graça de Deus, a entregar-se a Cristo. Muita gente. Já vi cura, já vi muita coisa a acontecer. Mas dos momentos mais lindos, os momentos mais lindos que eu vivi na vida cristã, foram os momentos que eu passei aos seus pés. Digo-vos isto diante de Deus, que sabe que eu não minto. E nós tendemos muitas vezes a esquecermos disto, amados. É a melhor parte. É só essa que é necessária, porque tudo o resto vai ser posto no seu devido lugar. E é de facto a melhor parte. E vou terminar repetindo aquilo que Jesus disse a Marta. E Maria estava a ouvir. Ele disse: e esta parte, esta boa parte, esta melhor parte, esta parte que é necessária, que é só essa que é necessária, não lhe será tirada. Sabem, amados, muitos dos nossos afazeres, trabalhos,
alguns de nós labutamos para ter isto, para ter aquilo, depois vem uma crise e leva tudo. Estampamos o carro e não tínhamos seguro contra todos e lá se foi o esforço de não sei quantos meses. Guardamos e depois vem uma doença, vem um vento. É ou não é? Hã? Mas há uma coisa, que nunca nos será tirada. Sabem, nós vamos passar toda a eternidade, não é a fazer coisas. Vocês já perceberam isto? Já pensaram nisso? Nós vamos passar a eternidade, não é a fazer coisas. Não é atarefados. É contemplando. E eu digo-vos, Marta define a igreja ativista, o homem, a mulher, a igreja ativista. E Maria define a pessoa e a igreja contemplativa. E nós temos que ser cada vez mais pessoas e igrejas contemplativas. Porque é de lá, da presença dele, aos pés dele, que tudo vem, que tudo surge. E que o trabalho, quando é feito, também é feito com outra alegria, com outra vivacidade e com outra eficácia. Porque ele está no centro. Amém? Porque foi dele que ouvimos. E é a partir dele e para ele que fazemos com as motivações certas.